Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV, o nosso convidado, o professor de Economia, João Carlos Gomes, que vai nos dar a dica de como gastar bem o tão esperado 13º e ainda fazer projeções para a economia brasileira em 2011, no governo Dilma Rousseff. Olá, professor, um grande prazer recebê-lo. É um prazer imenso estar com vocês, retornando aqui em 2010 e poder conversar sobre as questões de economia da nossa região e do Brasil, né? Bem, professor, os trabalhadores brasileiros recebendo o 13º, tão esperado 13º, suado 13º, querendo gastar bem, aplicar bem, oferecer, comprar bem, não é? Qual é a melhor a dica que o senhor dá hoje para quem acaba de receber o 13º? Pois quem vai receber seu 13º, tem 3 cenários que eu acho que a gente precisa cuidar. Primeiro, se tiver dívidas com cheque especial e cartão de crédito, o desejável é pegar o 13º, mesmo que tenha que comprometer todo o 13º, saldar suas dívidas com cheque especial e cartão de crédito. Por quê? Porque você aplicando o seu 13º não ganhará em nenhuma aplicação os juros que tem que pagar com o cheque especial e o cartão de crédito. Então, se o seu 13º for R$ 1.200 e você tiver uma dívida de R$ 2.000, ou no cheque especial ou no cartão de crédito, pague-os integralmente e se sinta feliz por entrar em 2011 se livrando dessa dívida incômoda que são essas cheque especial e cartão de crédito. Mas se você não tem, felizmente, nenhuma dívida nem com cartão de crédito, nem com cheque especial, e você deseja fazer compras, acho que tem 2 questões que são importantes para pensar 2011. Você pode realizar compras sempre que possível, não por impulso, mas comprar o que você realmente necessita. E se for comprar à vista, procurar em vários lugares. Há diferentes preços em diferentes lojas para o mesmo produto. E ganha-se muito se tiver um pouco de tempo para ir em diferentes lojas. Se for comprar à vista e pesquisou em diferentes lojas e conseguiu um preço menor, não deixe de pedir algum desconto. Se você fizer isso, com certeza haverá desconto e o 13º ficará melhor. Mas se você não puder comprar à vista e tiver que parcelar, a sugestão é parcele no menor tempo possível, porque quando você parcela no menor tempo, você paga menos juros. E você também, mesmo parcelando, consegue esticar o seu 13º. Bem, professor, há uma questão. O senhor tocou a questão dos juros cobrados pelos bancos, que são uma barbaridade, juros astronômicos, inaceitáveis. Agora, a pergunta, por que o Brasil hoje é uma economia saudável, uma das principais economias do mundo, moeda estável, inflação em níveis civilizados, por que os bancos não se adequaram a essa realidade? Por que a gente continua pagando quase 200% no cheque especial, com uma inflação em torno de 5% ao ano? É verdade, Carpentieri. Bom, há uma questão que antecede os bancos, que nós temos um governo que gasta mais do que recebe. Quando o governo gasta mais do que recebe, ele precisa financiar esse seu déficit, acenando para o mercado taxas de juros elevadas. Essas taxas de juros elevadas que ele acena para captar recursos, para pagar a sua diferença entre o que gasta e o que recebe, é o tamanho do custo do sistema bancário. Então, o nosso sistema bancário é custoso porque as taxas de juros que o governo brasileiro acena, porque gasta mais do que recebe, articulam no sistema bancário taxas elevadas e é por isso que nós pagamos também muito por empréstimos que nós fazemos em banco. Veja, já do ponto de vista do governo, o inverso ocorre facilitando para o capital. Você veja, o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, empresta a taxas de 11% ao ano, 10% ao ano, com carências de 1 ou 2 anos, coisa que nós, mortais da vida comum, não conseguimos ter. Por quê? Porque o governo brasileiro ainda gasta mais do que deveria, não é? Bem, professor, o governo Lula, encerrando o segundo mandato, o presidente Lula, com altos índices de aprovação popular, em torno de 80%, elegeu a sucessora, quer dizer... Agora, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço. O que foi a economia sob o governo Lula? A economia sob o governo Lula está muito mais vinculada à evolução da economia mundial, não querendo tirar o mérito de alguns elementos macroeconômicos
que foram continuados pelo governo Lula, porque a história da macroeconomia brasileira e dos processos de estabilização, elas estão lá em 1994. Porque esse processo é um processo longo de você construir na economia marcos regulatórios em ambiente de moeda estável e de inflação baixa. Não basta ter moeda estável e inflação baixa, é preciso que as instituições aprendam também a se desenvolver num capitalismo estável para botar o país para crescer. Quando o Lula chega, ele chega encontrando um país onde as instituições, poder público, empresas, já estavam construindo marcos regulatórios para operar em moeda estável e em ambiente de inflação baixa. Isso foi muito bom. Mas, além de toda essa variável interna muito interessante, o mundo cresceu de uma forma extremamente interessante e o Brasil, como é tradicionalmente produtor e exportador de bens de commodities que o mundo quer comprar, minério de ferro, soja, milho, trigo, açúcar, com o mundo crescendo, as demandas subiram, os preços dessas commodities subiram e o Brasil se colocou no mercado mundial numa posição extremamente favorável. Veja, sistemas exportadores crescentes, ambiente externo macroeconômico favorável, né? E a economia mundial crescendo foi uma onda fabulosa que o Brasil surfou. Mas teve a crise econômica também. Então, quando vem a crise, a condição do Brasil ser um país de comércio internacional pequeno foi, na verdade, um trunfo favorável ao Brasil. O Brasil, do ponto de vista do comércio mundial, do comércio internacional, ou seja, a soma das exportações e importações brasileiras, não ultrapassam a 1,8% do comércio mundial. O Brasil era pequeno e, portanto, não tinha grandes investimentos e não tinha o seu braço muito forte colocado no comércio mundial. Quando vem a crise e o Brasil não tinha grande participação no mercado mundial, o impacto na atividade econômica brasileira foi do tamanho do que era a economia brasileira no comércio internacional. E aí foi favorável. Éramos pequenos e ser pequeno acabou sendo um trunfo, uma vantagem competitiva. O Brasil se saiu bem, né? Até por uma certa inércia, mas ao se sair bem, o governo Lula ganhou uma visão do povo brasileiro em que, em solucionando problemas críticos de ordem mundial, também criou uma política de distribuição de renda via Bolsa Família, etc. e tal, que favoreceu camadas mais pobres. Toda essa conjuntura, inevitavelmente, com Lula ou sem Lula, quem fizesse isto, qualquer que fosse o presidente, teria mesmo toda essa popularidade que ele teve, não é? Mas o presidente tem a vantagem de saber tratar com o público, principalmente o povão, como a gente chama, né? Trabalhadores e as classes menos favorecidas. Isso representa... Fala a linguagem, até por ter vivido. Exatamente. Porque ele também, usando essa linguagem do cotidiano e do cidadão comum, num momento em que a transição do Brasil para sua ascensão passava por uma revolução de ordem social e de uma economia estável, essa linguagem teve seu papel relevante e ainda tem um pouco. Mas ela vai ser já questionada, porque quando o Brasil se tornar sofisticado e demandas mais complexas ligadas à produtividade do trabalho, eficiência da mão de obra, essa linguagem de senso comum vai ter que sair de cena e uma linguagem que seja mais de ordem de eficiência e de produtividade deverá surgir. E isso já com o governo da Dilma. Então, o que a gente pode esperar do governo da Dilma? Pois é, eu vejo que o governo da Dilma, aparentemente, as posturas que ela vem adotando e as condutas que ela se posiciona em relação ao cidadão brasileiro, de que ela é uma tecnocrata que prima por padrões de eficiências elevados, faz um esforço muito grande por seriedade no seu governo, né? Está compondo um governo que tudo indica será uma extensão do governo Lula, porque aquela coisa de o time que está ganhando não se mexe. Então, é de se esperar que o governo da Dilma faça, suponho, o que a gente chama upgrade naquilo que o governo Lula fez e talvez a ligação do presidente ou da presidente com a sociedade mude o patamar do diálogo, até porque ela não sabe politicamente usar essa linguagem de um trabalhador, né, da área automobilística e, por ser tecnocrata, mude essa linguagem.
O que resta saber é se o governo que ela fará e a conjuntura econômica, que ainda está patinando do ponto de vista global, né, preserve as condições que o Brasil está e garanta os mesmos resultados que o governo Lula teve em 2010, e se isso se repetir em 2011 e 2012, creia, ela terá também, inevitavelmente, o mesmo sucesso que o Lula até agora teve, né? Então podemos estar otimistas com relação, pelo menos, ao início do próximo governo? Eu penso que sim. O governo da Dilma chega num momento em que o Brasil está numa posição econômica extremamente estável. O Brasil precisa fazer algumas transformações importantes. Nós temos uma delicadeza na questão do câmbio. O nosso câmbio compromete um pouco as regras macroeconômicas do Brasil, mas ela chega num momento favorável, a sociedade está disposta a dar credibilidade a ela e é possível que ela venha fazer um governo, se tudo correr bem, preservar a equipe que está, é possível que tenhamos podemos ver otimistamente o que vem por aí, não é? Ok, obrigado, professor. Foi um grande prazer tê-lo recebido. Foi um prazer imenso estar com vocês. A gente volta já já.